Então, bom dia. Obrigada por estarem presentes para assistir a esta conferência sobre a arquitetura contemporânea portuguesa. Então, vamos ter tradução simultânea. Esta mesa redonda vai ser feita essencialmente em português. Então, tem este aparelho. Tem aqui um interruptor para ligar o dispositivo. E o ecrã liga-se no canal francês. Se quiserem passar para português, é o canal 2. E aqui podem ajustar o volume. Eu vou desde já passar a palavra a Jaime Silva, doutorando da Universidade de Lisboa. Trabalha sobre megaestruturas europeias entre 1945 e 75. E passo-lhe a palavra. Bom dia, bem-vindos a esta mesa redonda sobre visão, olhares sobre a arquitetura contemporânea, expor, catalogar, criticar. Os intervenientes vão falar em português, mas podem beneficiar de uma tradução. Para falar connosco temos Luís Santiago Batista, professor convidado da UHT, ESAD-CE, Escola Superior de Arte e Design. É também diretor do Jornal dos Arquitetos Portugueses e Working Group Leader do projeto European Coast Writing Urban Places. Temos Helena Barranha conosco, professora no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e pesquisadora no Instituto de História da Arte, Faculdade das Ciências Humanas da Universidade de Lisboa, é também presidente da Associação Acesso Cultura em Portugal. Jorge Figueira, professor associado do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências, Tecnologia da Universidade de Coimbra, professor convidado do programa de doutoramento na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto e pesquisador da Universidade de Coimbra. É também coordenador do Departamento Cultural do Conselho Diretor Nacional da Associação dos Arquitetos Portugueses. Os três convidados vão falar-nos da questão da produção arquitetural contemporânea portuguesa, vão falar da simbiose entre a tradição da Escola do Porto e o contexto global atual. Obrigado por estarem connosco e por falar sobre estas questões tão pertinentes para o conhecimento da arquitetura portuguesa. Vamos então passar ao português e passo desde já a palavra ao Luís. Muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite para estar nesta mesa tão bem acompanhado. Iria começar a minha apresentação tendo em conta, portanto, aquilo que o Jaime nos propôs analisar em relação à arquitetura contemporânea portuguesa, mas vou fazer um percurso
não tanto centrado na produção arquitetónica, mas nos desafios profissionais que se colocaram os arquitetos portugueses, acima de tudo na segunda metade do século XX, e também tendem atenção às particularidades das condições de produção que a arquitetura portuguesa apresentou. Momento essencial para esta narrativa, obviamente, o primeiro Congresso Nacional de Arquitetos, em 1948, e, acima de tudo, a conjugação que em 48 se faz a seguir à Segunda Guerra Mundial, naturalmente, e ao reposicionamento do regime do Estado Novo, portanto, da ditadura, e a conjugação de forças que se estabelece entre um grupo que se desenvolvia em Lisboa e um grupo que se desenvolvia no Porto, de arquitetos, as duas escolas principais em Portugal, as únicas nesta altura, e que de certa forma nos dão, acima de tudo, ou nos levantam a questão da congregação da classe, no sentido de uma tomada de posição em relação àquilo que são as suas tarefas e o seu posicionamento perante o regime. Portanto, neste sentido, um momento crucial, fundador de uma classe dos arquitetos que, perante a sociedade e perante o regime, assume uma posição clara em relação àquilo que entende serem os seus desafios e tarefas. Este é também um momento de abertura e de contacto internacional. Em relação à afirmação da arquitetura moderna portuguesa, que obviamente, tendo começado antes, estabelece em novos termos na segunda metade do século XX. Os contactos, neste caso, de um conjunto de arquitetos da Escola do Porto, Fernando Távora, Viana de Lima, Sérgio Fernandes, que, num certo sentido, entram e participam diretamente e ativamente nos debates internacionais. Portanto, tendo em conta o desenvolvimento industrial tardio de Portugal e, de certa forma, as contingências sentidas pelos arquitetos na primeira metade do século XX, claramente um momento de debate e de discussão internacional em tempo real, portanto, e em diálogo, que se estabelece nesta altura e que, de certa forma, inscreve ou começa a inscrever os arquitetos portugueses e o debate nesse contexto internacional. Não exclusivamente, como dizia, em relação aos arquitetos do Porto que participam nos últimos congressos internacionais de arquitetura moderna, mas também casos singulares como Pancho Guedes, no âmbito do grupo Team 10 e dos seus encontros informais, mais ou menos formais ou informais, que se estabelecem desde os anos 60 e que, de facto, de outra via, neste caso de Pancho Guedes, vindo de Moçambique, ou de uma produção arquitetónica feita em Moçambique, e que, de facto, com participação ativa singular no âmbito do debate internacional da arquitetura portuguesa. Portanto, é de facto um momento crucial estes contactos, esta abertura, esta possibilidade da arquitetura portuguesa entrar em discussão e em debate dos grandes temas que se vão debatendo internacionalmente e em linha, se quisermos, com eles. Referir também que esta história da arquitetura portuguesa da segunda metade do século XX, e nela, obviamente, a posição da Escola do Porto que aqui foi colocada, também parte de uma profunda diferenciação das condições produtivas existentes no país, portanto. E da maneira como os arquitetos portugueses são desafiados ou têm em mãos diferentes contextos e diferentes, se quisermos, posições profissionais no âmbito daquilo que é a sua prática. Se no caso de Lisboa
a sucessão de planos que se estabelecem, Alvalade, Olivais Norte, Olivais Sul, Chelas, Epul, portanto, uma produção e uma encomenda pública assumidamente estruturada, debatida, discutida, que acontece, de facto, em Lisboa, não tem reflexos no resto do país. E muitas das leituras que poderemos fazer em relação àquilo que são as diferentes tendências, por assim dizer, da arquitetura contemporânea portuguesa, partem, de facto, de uma diferenciação das condições produtivas que existem nos diferentes contextos. Portanto, temos aqui o plano diretor de urbanização de Lisboa, que mostra claramente uma abordagem estruturada à cidade, de um conjunto de intervenções que se vão continuar a fazer ao longo das décadas e que, portanto, sendo a capital do país, com uma capacidade de investimento e uma capacidade de agregação dos arquitetos em Lisboa se coloca, portanto, e que não se coloca em mais nenhum contexto nacional. Por outro lado, obviamente, saído do primeiro congresso de 1948, também, e mais uma vez, congregando energias de Lisboa e do Porto, nomeadamente Keil do Amaral e Fernando Távora, o inquérito à arquitetura regional portuguesa tem um papel crucial naquilo que serão os debates, as discussões e as propostas dos arquitetos portugueses. E, nesse sentido, a descoberta por parte dos arquitetos modernos portugueses da arquitetura vernacular, daquela arquitetura sem arquitetos, por assim dizer, e a profundo interesse e vontade de conhecimento da realidade histórica, antropológica, espacial, daquilo que era o território nacional, acima de tudo o território rural. Portanto, no momento, diga-se, da consciência da sua ameaça, do início da consciência da sua ameaça, e, portanto, colocando uma base, não que seja, não é naturalmente exclusivo, os inquéritos ou de caráter mais arquitetónico ou de caráter mais antropológico são comuns na segunda metade do século XX, em múltiplos contextos diferentes, mas, de facto, no contexto português, o inquérito, o envolvimento no inquérito que se irá realizar entre o meados dos anos 50 e o início dos anos 60, de facto, é um manancial de conhecimento e de debate que, não diretamente vinculado à atividade projetual, e terá uma enorme influência naquilo que será a atividade projetual dos arquitetos e se quisermos, a sua projeção internacional. Dizer também que o inquérito, tendo sido patrocinado pelo Estado Novo, era também, isso particularmente interessante, também um desafio ao poder, porque, de facto, aquilo que eram as intenções por parte do Estado Novo em relação a este inquérito e ao seu patrocínio, não era exatamente aquilo que os arquitetos portugueses estavam à procura. E, portanto, e nesse sentido, a relação de, se quisermos, de certa forma, confronto dissimulado ou de questionamento ou de interrogação daquilo que eram os debates da Casa Portuguesa, de uma certa ideia estilística da arquitetura portuguesa, que, de facto, esta fotografia dos arquitetos a entregar o inquérito ao ditador Salazar não deixa de ser, é o Távora, assim, portanto, a entregar a Salazar o resultado desse inquérito, que na verdade era um presente envenenado. Dizer também que todo este processo e todo este período é marcado por uma enorme riqueza por parte do debate arquitetónico.
portanto, com figuras incontornáveis, Nuno Portas, Pedro Vieira de Almeida, etc. Portanto, e que esta dimensão dos mídia e da construção do debate arquitetónico nacional é fundamental para esse processo de interrogação, questionamento, diálogo entre os arquitetos portugueses e as diferentes abordagens que aqui se colocavam. Portanto, nesse sentido, a intensidade e a ativação profunda da intervenção teórica no âmbito da arquitetura portuguesa é algo absolutamente fundamental. Essa dimensão crítica de debate, de discussão de ideias e de alternativas em relação aos desafios que se colocavam e as tentativas de resposta que se procuravam estabelecer, davam os arquitetos. Mas também este é um momento de decisões profissionais em relação a um Portugal em processo acelerado de industrialização e, portanto, de modernização, e as decisões e tensões entre os próprios arquitetos que se manifestam de forma muito clara no encontro de 1969, em que, entre o ateliê de vão de escada e o ateliê comercial, de grandes, se quisermos, de grandes divisões e discussões em relação a como é que os arquitetos teriam de reestruturar as suas práticas ou que poderiam, portanto, configurar a sua forma de ação e sob que formas de organização o poderiam fazer, são debates profundos que se emergem neste início do período marcelista e que se vão estabelecendo. Mas, portanto, são momentos de grande tensão e discussão que se manterão nas décadas seguintes. O processo SAL, obviamente, após-revolucionário, de grande interesse e de grande projeção internacional, desde a altura, mantendo-se até aos dias de hoje, portanto, grande singularidade das propostas portuguesas, mas que, acima de tudo, nos colocam entre as múltiplas operações do norte do país ao sul do país, não uma resposta unificada, mas, de facto, um conjunto de questões que são em tempo real e dadas as características do processo, que nos colocam questões que vão ser bastante fundadoras, tensas, diferenciadoras no posicionamento dos arquitetos participantes, mas que nos configuram, de facto, desde a autoconstrução, portanto, todo um conjunto de ideias que estão em debate e que, neste período, entre 74 e 76, se vão manter. Contactos internacionais, vou só deixar o apontamento, Bienal de Veneza 1976, portanto, uma exposição e encontro absolutamente crucial entre os arquitetos, a congregação de arquitetos internacionais com a participação do CIS é absolutamente crucial e, portanto, é incrível esta interseção dos debates entre os arquitetos portugueses, os arquitetos internacionais, de facto, absolutamente crucial. Só faltam dois, estou mesmo a acabar. As divisões também se estabelecem a nível disciplinar, dos grandes debates disciplinares, entre aquilo que se denominou de Escola do Porto e aquilo que, por oposição, se poderia dizer Escola de Lisboa, marcada muito pelas exposições depois do modernismo e 11 arquitetos do Porto, portanto, e que alimentaram grande parte do debate disciplinar, das discussões, portanto, há toda uma longa história em relação a estes, entre a resistência do moderno em relação à afirmação entusiasta do pós-moderno, que se estabeleceram neste período. Finalmente, obviamente, para terminar, a consagração, de facto, da arquitetura portuguesa no âmbito de todos estes desafios e estes debates, que se estabelece, de facto, pelo reconhecimento que o Prémio Pritzker, entre muitos outros prémios, obviamente, a Álvaro Siza e depois a Souto de Moura, portanto, e que, de facto, a inscrição da arquitetura portuguesa e da forma como lidou com todas estas mudanças, transformações, debates, discussões, se torna fundamental. Se calhar paro por aqui.
Muito obrigada pela sua apresentação, Luís. Um contexto da arquitetura e a arquitetura na ditadura de Portugal. Vamos agora passar a palavra para a professora Helena Barranha. Bonjour à toutes et à tous. Antes de começar, eu gostava de cumprimentar os colegas de mesa e agradecer aos comissários deste festival o convite para estar aqui hoje. Queria também dar uma palavra de agradecimento ao Jaime Silva pela moderação e às tradutoras que estão a fazer um trabalho incrível de interpretação simultânea. Vou tentar falar devagar para facilitar esse trabalho. Nestes 10, 15 minutos que tenho para partilhar algumas ideias, eu vou centrar-me essencialmente na arquitetura de museus, que é a minha área de investigação, e faço esta opção também porque considero, e gostava de conseguir de algum modo demonstrá-lo aqui hoje, que a arquitetura de museus é um dos campos em que história e a diversidade da arquitetura portuguesa contemporânea se têm expressado de uma forma mais eloquente. Por outro lado, gostaria de fazer aqui uma ponte com a questão que o Jaime nos colocou, criando uma análise, um confronto entre as duas ideias-chave que estão nesta pergunta do Jaime e que são a tradição e a globalização. E esta polaridade é, na verdade, central na arquitetura portuguesa das últimas 2 décadas, que é essencialmente aquilo que eu irei abordar, e que vive de um confronto entre a especificidade do lugar e uma abertura, que é visível também em cada projeto, a um exterior, uma tentativa de uma certa universalidade. Mas a questão que eu gostava de debater é se essa polaridade entre tradição e globalização, ou cosmopolitismo, já voltarei a este ponto mais tarde, resulta da influência da chamada Escola do Porto ou de uma forma mais transversal de releituras da história da arquitetura portuguesa ao longo dos séculos. E penso que isso é bastante evidente quando nós olhamos para um projeto como é o caso do Farol Museu de Santa Marta, dos arquitetos Francisco e Manuel Aires Mateus, em Cascais, em que podemos, obviamente, tentar encontrar aqui a influência da Escola do Porto, mas podemos, e isso é bem visível, encontrar uma leitura e uma síntese de uma história da arquitetura portuguesa que, neste caso, vai desde a arquitetura militar, dos fortes e dos faróis, até Raulino, e que se cruza com outras referências, por exemplo, do campo da história da arte contemporânea, do minimalismo, dos objetos específicos de Donald Judd. E a obra dos arquitetos Aires Mateus é essa síntese dessas múltiplas influências. Mas mesmo se olharmos para uma obra também em Cascais e de um dos nomes maiores da chamada Escola do Porto, Eduardo Souto Moura, a Casa das Histórias Paulo Rego, novamente podemos, como é óbvio, encontrar algumas marcas da arquitetura do Porto, mas também uma referência ao património arquitetónico e à história da arquitetura, desde logo de uma envolvente relativamente próxima, de Sintra, das chaminés do século XV do Palácio da Vila. Por outro lado, e isso é significativo quando pensamos se existe, ou se perguntamos se existe uma tradição na Escola de Arquitetura do Porto, se isso corresponde a uma tradição, um modo de fazer, de pensar, de construir. Poderia indiciar que existe uma conceptualização que foi definida num passado mais ou menos recente e que depois se transmite de uma forma contínua e relativamente estável até ao presente. Esse seria o sentido de uma tradição, não é? Mas não é isso que nós vemos na prática destes nomes de referência dessa mesma escola. O que vemos é, sim, uma reinvenção dos temas e mesmo num campo tão específico como o da arquitetura de museus,
Um autor como Álvaro Siza Vieira não cessa de nos surpreender com a sua reinterpretação e com a novidade, a atualização que traz em cada projeto. Mesmo quando volta aos mesmos lugares, como é o caso de Serralves, em que já construiu vários edifícios, agora há um novo em vias de ser construído, e em todos esses momentos há um fator de novidade, há um fator de reinterpretação, e não apenas uma continuidade na abordagem ao tema. Por outro lado, uma das características que muitas vezes é ligada à Escola do Porto é uma atenção, uma sensibilidade à especificidade do lugar ou à circunstância do projeto, como diria Távora. E como notou Peter Testa a propósito da obra de Siza, há um conhecimento tácito que os territórios fomentam identidades. Ora, esta questão da identidade do território, da identidade da arquitetura e das tradições que estão inscritas nessa mesma identidade é particularmente evidente quando se trata de intervir em património arquitetónico. Este é um tema recorrente em Portugal, porque a maioria dos museus, e quando digo a maioria estou a dizer 90% dos museus portugueses, aproximadamente, estão instalados em edifícios que foram construídos para outras funções. Portanto, o tema de reinterpretar e reutilizar o património é permanentemente um desafio para os arquitetos. E isto é evidente não só na obra de Siza ou de Souto Moura, mas de muitos outros arquitetos ligados ao Porto. Alcino Sotinho, por exemplo, um dos arquitetos que mais museus desenhou ao longo da sua carreira, e aqui vemos um exemplo, o Museu de Aveiro, que marca também um ciclo muito importante na arquitetura portuguesa e com reflexos muito interessantes nos museus, que é, depois da adesão de Portugal à então CEE, hoje União Europeia, um investimento sem precedentes nos equipamentos culturais e no património. E, portanto, há mais oportunidade para os arquitetos de terem encomendas significativas, muitas vezes ligadas à renovação de museus que até já existiam, ou de criação de núcleos museológicos, como acontece nesta intervenção excepcional de Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandes, em colaboração com o Luís Urbano, em Coimbra, no Mosteiro de Santa Clara a Velha, criação de centros de interpretação. Isto vai acontecer em património, muitas vezes em sítios arqueológicos, já vamos também ver um ou dois casos. Mas não, estas encomendas vão ser lançadas não só aos arquitetos do Porto, obviamente, e algumas das intervenções de maior escala são, na verdade, ficam a cargo de arquitetos de Lisboa, como é o caso de Gonçalo Birne, nesta intervenção no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, não isenta de polémica, mas sem dúvida uma nova camada de significado para um museu e para um património essenciais à história da própria cidade. A partir dos anos 90, vemos também, com a globalização, um incremento exponencial das dinâmicas turísticas e do turismo de massa, que, quase paradoxalmente, desencadeiam um movimento de sentido contrário. Esta globalização vai desafiar as cidades a encontrarem a sua própria especificidade e a abordarem muitas vezes um caminho de tematização da cultura e do património, com todos os riscos que isso implica, mas também criando aqui algumas oportunidades de intervir em monumentos históricos com uma grande carga política ao longo do tempo, nomeadamente monumentos como o Castelo de São Jorge, em Lisboa, cuja marca do Estado Novo ainda é bastante evidente. E um caso muito interessante é esta obra de João Luís Carrilho da Graça, no núcleo arqueológico, e que, novamente, propõe uma síntese, por um lado, daquilo que são as pré-existências arqueológicas e, por outro, de um modo de habitar mediterrâneo que é aqui transposto em formas abstratas e com um sentido universalizante. Passando para uma geração um pouco
mais jovem e para um arquiteto que trabalhou durante bastante tempo com Carrilho da Graça, João Ventura Trindade. E, novamente, esta busca de reinterpretação daquilo que é uma herança da arquitetura vernacular, através de programas museológicos, muitas vezes ligados à arqueologia. A arqueologia vai ser um tema e uma matéria de invenção muito importante nestas 2 décadas, com um museu municipal. E também aqui vemos algo que é essencial para compreendermos a arquitetura portuguesa recente, que é a descentralização. É uma questão política, é uma questão cultural, é uma questão também de redistribuição dos equipamentos culturais e, novamente, definição de identidades que possam captar essas novas dinâmicas económicas ligadas ao turismo cultural. E à descoberta de outros patrimónios, ou à valorização, porque a abertura que o próprio conceito de património tem nos anos 90 leva a que mais patrimónios possam ser objeto de salvaguarda e de musealização, o caso do património industrial e o caso também do património ferroviário. Aqui, mais um centro interpretativo, portanto, o próprio programa de museu, depois dessa vaga de grandes obras dos anos 90, que muitas vezes se prolongaram até já bem dentro do século XXI, vemos outras gerações de arquitetos trabalharem em programas mais cirúrgicos, de pequena escala, para problemas muito concretos, muito ligados a esta interpretação dos lugares, lugares que são património material, património construído, mas também com essa dimensão de um património intangível e um outro conceito próximo, um outro conceito próximo do território, que é o da paisagem cultural. A partir dos anos 90 começa a haver classificações por parte da Unesco de paisagens culturais, primeiro em Sintra e em 2001 no Alto Douro Vinheteiro. E temos aqui um caso referencial de um museu, o Museu do Coa, que lida simultaneamente com a valorização dessa paisagem cultural e de um património arqueológico ligado às gravuras rupestres, também elas classificadas pela Unesco, no Vale do Coa. Mas falar de paisagem enquanto tema para a arquitetura contemporânea e para a arquitetura de museus, mais concretamente, implica inevitavelmente passarmos outra vez pelo Alentejo e por um projeto com um programa muito específico. E também esse é um desafio, programas muito particulares, como é o caso do Museu da Luz, que foi construído por Pedro Pacheco e Marie Clément, no âmbito de uma reconstrução total de uma aldeia que iria ficar, como ficou, submersa com a construção da barragem do Alqueva. E, portanto, como é que o museu transmite esta nova identidade do território e uma ligação à comunidade local. E a arquitetura enquanto paisagem, ou paisagem como arquitetura, é algo que vamos encontrar em muitos pontos de Portugal, continental e insular. Um exemplo que a professora Raquel Henriques da Silva mostrou ontem, Casa das Mudas, de Paulo David. Muitas vezes a arte contemporânea é ela própria o pretexto, o tema que permite não só reabilitar património, como acontece no arquipélago, na Ribeira Grande, nos Açores, mas também pensar em outras centralidades e pensar nas periferias. Já não é tanto construir na cidade consolidada, no centro histórico, mas ao redor de outras cidades, cada vez no movimento mais para outras paisagens, muitas vezes paisagens híbridas, que implicam uma síntese e implicam, e este é o meu último slide, implicam também assumir que, no fundo, o que está, se nos anos 80, início de 90, como dizia há pouco o Luís Santiago Batista, o debate era essencialmente em torno de uma identidade polarizada por duas escolas, Lisboa e Porto. Neste momento, nesta terceira década do século XXI, o debate entre o local e o global é, sem dúvida, um debate incontornável, em que as escolas e as tendências mais específicas se esbatem. Mas não é tanto pela via da globalização, eu diria. O que nós podemos ver nesta arquitetura, e a herança da Escola do Porto também é muito fértil,
é uma visão cosmopolita, ou seja, não é a globalização que uniformiza, é o cosmopolitismo que permite ter uma porta aberta para essa realidade exterior na sua relação com a realidade específica. Obrigada e desculpem ter demorado uns minutos mais. Muito obrigado por esta visão sobre a arquitetura dos museus contemporâneos em Portugal, para dar esta questão sobre a influência da arquitetura portuguesa, um caráter português e esta questão da globalização. Vamos agora também ter o professor Jorge Figueira. Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui presente. Queria cumprimentar os meus colegas de painel, queria cumprimentar o Jaime Silva e as tradutoras que estão a fazer este trabalho difícil e queria naturalmente saudar a presença vossa aqui neste sítio tão especial. Naturalmente eu tentarei, como os meus colegas, fazer aqui uma breve síntese a partir do problema que nos foi colocado pela organização e depois particularmente pelo Jaime, e farei esse desafio, ou tentarei responder esse desafio em 3 etapas diferentes. A primeira tem a ver diretamente com a questão da Escola do Porto, que aqui foi introduzida para mim de maneira quase comovente, porque eu escrevo e trabalho sobre o tema da Escola do Porto há 20 anos, há 30 anos. O livro que está ali à esquerda chama-se Escola do Porto, um mapa crítico, e foi publicado exatamente há 20 anos. E devo-vos dizer que o problema da Escola do Porto é que nem os protagonistas, nem os antagonistas gostam da expressão, da ideia e do conceito. E, portanto, trabalhar sobre a Escola do Porto é trabalhar sobre uma coisa que basicamente ninguém quer saber, até chegarmos aqui ao Festival de História da Arte e ao Jaime Silva. Eu sou um fervoroso, enfim, estou a ser irónico, crente na existência de uma Escola do Porto, algures entre os anos 60 e 70, um momento onde um conjunto muito pequeno de arquitetos, e são essencialmente homens, algumas mulheres, falam da mesma maneira, desenham da mesma maneira, têm complicidades pessoais, políticas, culturais muito próximas. E esse pequeno grupo, de facto, é um grupo muito ambicioso na sua confiança própria e na sua vontade de fazer projeto de arquitetura. Esse grupo tem uma figura tutelar, que é o Fernando Távora, e tem um protagonista relutante, modesto, mas extraordinário, que é o Álvaro Siza. E aqui, neste primeiro slide, eu mostro 2 grandes figuras. O Siza é claramente do lado do introspectivo, o Corbusier é claramente do lado proclamativo. Mas são ambos contra o mundo. São ambas figuras, não se deixem levar pelo lado mais modesto ou mais tentativo, que o Siza, de alguma forma, aqui nesta fotografia, perdido no deserto de Marrocos, em 1967, tem. O Siza tem também uma tenacidade e uma vontade de ser moderno que sempre esteve em diálogo com os grandes arquitetos do centro da Europa, como o Corbusier. E a Escola do Porto compreende-se muito melhor a partir destes 2 slides com toda a bibliografia sobre o regionalismo crítico do Kenneth Frampton. E, portanto, aqui estamos no epicentro da Escola do Porto, estamos no momento em que a introspeção, o desenho, a procura,
um pouco depois do moderno, depois das grandes causas modernas, se tenta experimentar e se tenta viabilizar num país amarrado e um pouco perdido, como era Portugal, pelo menos até à Revolução. Naturalmente que o surgimento do Eduardo Souto Moura, a partir dos anos 70 ou 80, vai criar aqui uma nova via, um novo alcance, que também será interessante analisar. Em qualquer dos casos, o que eu vos queria dizer sobre a primeira pergunta do Jaime, muito rapidamente, é o seguinte: o que acontece na Escola do Porto é a passagem de um fenómeno de culto para uma indústria cultural. Aquilo que acontece hoje é uma indústria cultural à volta de uma imagem de culto e de um processo de culto que se construiu entre os anos 60 e 70 e que agora tem lugar a exposições, publicações, encontros no Festival de História da Arte, duas fortíssimas instituições criadas no Porto, como sejam a Casa da Arquitetura e a Fundação Marcos da Silva, que são impensáveis de existir se não existisse a Escola do Porto. E temos também o turismo, temos também o comércio, temos até a Netflix a fazer entrevistas ao Eduardo Souto Moura e ao Álvaro Siza. E, portanto, estamos no campo, eminentemente, de uma indústria cultural. O meu ponto, para seguir para o segundo, é que eu entendi desde sempre que havia mais em Portugal e na arquitetura portuguesa do que a Escola do Porto. A Escola do Porto explica muito, é fundadora, é talvez um mito fundador, mas eu sempre me preocupou com aquilo que aparentemente fica para trás ou fica para o lado, e acho que isso é função também do historiador, do teórico, do crítico. E por isso eu, na minha tese de doutoramento, fui até Moçambique à procura de Pancho Guedes, que já foi aqui citado, que é aquela figura ali à esquerda, e fui até Macau à procura de Manuel Vicente, que por acaso fotografei em Veneza, os dois de camisa azul, a falarem comigo, e portanto eu tinha os dois enfants terrível da arquitetura portuguesa a provar ou a ajudarem-me a provar que a arquitetura portuguesa não era só a Escola do Porto. E depois ainda eu tentei encontrar um conceito ainda mais difícil e ainda mais detestado do que o da Escola do Porto, que é o de pós-modernismo. E tentei com isso afligir imenso e com algum sucesso aqueles que na Escola do Porto têm uma visão, eu diria um pouco anacrónica até, do que é ser moderno nos anos 70, 80 ou 90. E, portanto, este conceito que eu introduzi era um conceito turbulento para compreender a arquitetura portuguesa, para abraçar outras experiências que não só as da Escola do Porto e para tentar fazer um sentido que me parecia justo, que é Portugal não é só um retângulo, Portugal não é só o fado, é quase praticamente o fado, mas enfim, é também um conjunto de experiências de arquitetura muito diferentes e muito díspares. E, basicamente, aquilo que me interessava também dizer aqui, reparem, uma coisa importante do ponto de vista de quem está a falar do lado de Portugal, em França, num país como a França, num sítio extraordinário como este onde nós estamos. Aquilo que eu percebi e que se percebe a partir da história da cultura e das ideias é que a partir dos anos 60 há uma perca da hegemonia do centro. E a contracultura e as ideias alternativas e radicais, sexuais, feministas, levam a que aquilo que é marginal ou aquilo que é periférico possa ter uma primeira presença. E, portanto, eu imaginem, enfim, o otimismo, Portugal como uma periferia perfeita. E seria perfeita porque estaria finalmente livre do olhar do Corbusier, do olhar prescrutador do Corbusier. E a partir daí a gente poderia começar a respirar, exatamente porque as marginalidades e as periferias começam a ganhar sentido a partir dos anos 60, 70. Bom, terceira e última etapa.
um projeto de investigação da Fundação Ciência e Tecnologia, do qual eu sou o investigador principal, que chama-se Europa, e o segundo Europa significa Rise of Portuguese Architecture, e é uma espécie de fechar deste ciclo que eu contei aqui muito brevemente, que é, então vamos lá tentar perceber o que é a arquitetura portuguesa. Já não exatamente a Escola do Porto, já não a pós-modernidade, mas a arquitetura portuguesa no tempo longo, na longue durée, nas suas várias características. E comecei por pensar isto. A arquitetura portuguesa, e isto nunca se diz quando se fala do tempo contemporâneo, a arquitetura portuguesa é um fenómeno fundamental da propaganda do Estado Novo. E é um projeto nacionalista estruturado e muito consequente. Ora, o que acontece é que nos anos 60, nos tais anos 60, e aqui estamos a ver a arquitetura portuguesa com a Canção de Lisboa, que é um filme feito por um grande arquiteto português chamado Continelli Telmo, ligado ao regime, e depois temos um resgate da arquitetura portuguesa para o progresso e para a modernidade, se quiserem, que é o Belarmino, feito pelo grande cineasta Fernando Lopes, e a mim interessava-me explicar desde logo isto que nunca é dito, não é? A arquitetura portuguesa tem pelo menos estas duas faces. A face nacionalista e a face do resgate dos arquitetos desta expressão para a modernidade. Bom, e aquilo que eu vou mostrar para terminar a minha breve apresentação é exatamente um pouco uma exposição que nós fizemos, que já são os resultados intermédios dessa investigação, que exatamente expusemos na Casa da Arquitetura, um dos exemplos fundamentais da indústria cultural criada pela Escola do Porto, e basicamente aquilo que vocês podem aqui ver e que eu vou explicar muito sumariamente são a criação de 11 cabines que remetem para 11 temas, que são 11 watts, 11 perguntas, em que a arquitetura portuguesa é colocada sobre a interseção de vários temas que são difíceis. Este da ditadura, este do fascismo, que vimos há pouco, mas também a questão da democracia, mas também a questão do colonialismo ou do pós-colonialismo, também a questão das mulheres ou da ausência das mulheres, a questão, por exemplo, o que é português na arquitetura portuguesa. O que é português da arquitetura portuguesa? E, portanto, esta ideia de ir aos fundamentos e, ao mesmo tempo, de estabelecer um pensamento crítico no contexto da globalização é aquilo que vocês podem ir vendo, seguindo nestas cabines, cada uma delas com um tema, com desenhos, com uma espécie de papel de parede interior. Estas maquinetas, nós supunhamos, à maneira do Salvador Dalí, que durante a noite pudessem andar, encontrar-se, mexer-se e conversar entre elas. É um pouco essa ideia. A questão do fascismo eu já falei, a questão da democracia, a questão do colonialismo, mas também a questão das mulheres, a questão da educação, do ensino, como é que o ensino é uma parte fundamental desta narrativa da arquitetura portuguesa. Porque, reparem, e para terminar, aqui estamos na cabine da investigação, a olhar para a cabine do ensino. Aqui estamos a fazer uma homenagem ao grande historiador de arte português, que foi o Paulo Varela Gomes, num trabalho aqui, num plano jornalístico, que ele belissimamente fez nos anos 80, mas também, enfim, para terminar, um lote sobre a cultura pop e sobre, claramente, arquitetos que foram estando à margem da cultura do esquiço e da cultura do sítio, da cultura da identidade, e que existem em Portugal e que têm um trabalho extraordinário que está a ser ainda descoberto por nós. E por isso, para terminar mesmo, Escola do Porto, sim, culto, depois indústria cultural. Há mais do que a Escola do Porto. A pós-modernidade permite resgatar Portugal como uma periferia perfeita e depois a arquitetura portuguesa, mas a apanhar em cima um pensamento crítico que vai interceptar os tabus e que vai tentar resgatar, se for possível, a arquitetura portuguesa para o século XXI. É isto. Obrigado.
Muito obrigado ao Jorge, ao Luís e à Helena por esta visão transversal, acima de tudo, sobre a arquitetura portuguesa. Começámos pelo período, ou seja, do século XX, e agora passamos à contemporaneidade, não só com a arquitetura contemporânea, mas com exposições sobre a arquitetura nos momentos contemporâneos. Eu gostava primeiro de começar por colocar uma questão que é a seguinte. Eu tive o enorme prazer, ou seja, eu fiz os meus estudos em Lisboa e tive o enorme prazer de trabalhar 3 anos no escritório do arquiteto Eduardo Souto Moura, por isso é interessante ter esta visão, e senti que esta questão da Escola do Porto, e depois através de amigos que estudaram na Faculdade do Porto, era não tanto ligada a uma questão de linguagem ou de cópia, mas mais de uma forma semelhante de pensar a arquitetura. E a minha questão dividia-se em 2 partes, que é, primeiro, se partilham essa visão, essa ideia, e segundo, se acham que as novas gerações de arquitetos, principalmente aquelas que saem da Faculdade de Arquitetura do Porto, continuam dentro deste espírito, ou se já se sente uma certa influência das novas tendências europeias e mundiais sobre a arquitetura portuguesa. Sim, eu estou aqui mais a jeito. Não, Jaime, essa é uma pergunta que se faz sempre, que se faz muitas vezes, que se faz já há muito tempo, que essa pergunta faz-se, que é saber como é que as jovens gerações vão lidar com aquilo que, a certa altura, como eu tentei explicar, já está até muito historicamente marcado, não é? Porque eu considero que o epicentro da Escola do Porto, em termos de fenómeno cultural, é nos anos 60, nos anos 70, um pouco por aí, não é? Mas é um momento tão forte, não é? É um Big Bang tão forte, que de alguma forma cria que gerações de arquitetos, onde eu me incluo e muitos outros, de alguma forma compreendem aquilo que está a acontecer. Em qualquer dos casos, a verdade é que o mundo mudou muito. A verdade é que há, por um lado, uma sensibilidade muito grande àquilo que está a acontecer em todo o lado, que sempre houve, com meios muito mais reduzidos, sempre houve, mas há sempre também uma certa vontade dos estudantes de arquitetura e dos jovens arquitetos de terem um terreno firme onde podem projetar e onde podem pensar. E quando as soluções que saem dos ateliês portugueses do Porto ou de Lisboa têm performance, conseguem resolver os problemas, digamos, dessa vontade de criar uma arquitetura global, eu acho que há uma adesão dos jovens arquitetos. E, portanto, em qualquer dos casos, o que eu quero dizer queria voltar ao meu ponto é, mais no sentido de uma indústria cultural, de uma espécie de comércio de imagens, do que propriamente com a lógica política, emancipatória, radical, que existe quando o Cisa desenha a piscina de Lessa das Marés, e que é um momento quase cruel de relação da arquitetura com a paisagem. Quer dizer, tudo isso já lá vai, e o que existe agora são ecos, são a indústria, são o comércio, são também a inteligência das jovens gerações. E, portanto, eu acho que não há nenhum problema entre a tradição e a globalidade e, principalmente, para terminar, a globalização sempre precisou de diferenças, sempre precisou do Eduardo Souto Moura. Quer dizer, quando o Barack Obama dá o prémio Pritzker em 2012 ou 2011 e faz um daquele discurso belíssimo que está na minha exposição, ele fala sobre isso. Não é? O Eduardo Souto Moura funciona como alguém que vem da periferia perfeita para ser integrado no sítio da globalização, que é os Estados Unidos da América, que é o próprio Barack Obama. Não é? Ele próprio acaba por fazer parte dessa globalização. Acaba sem estar em bicos de pés. Esse é o ponto. Está ligado. Eu gostava... Está ligado? Está. Agora sim. Eu gostava só de
lançar aqui um contraponto relativamente ao que o Jorge estava a dizer. Sem dúvida que há esse fenómeno de mediatização, até alguma espetacularização destes temas ligados à Escola do Porto, e também o fenómeno Star System dos anos 90, que ainda não deixou de se manifestar. Mas eu creio que, do ponto de vista da influência que a Escola do Porto, ou a chamada Escola do Porto, pode ter sobre as novas gerações, eu acho que é um contraponto decisivo e que se chama Programa Erasmus. E por Programa Erasmus refiro-me aqui genericamente aos programas de mobilidade, e em que se assiste a algo muito interessante. Por um lado, os estudantes portugueses, ao terem essa experiência, não só da viagem, não só do acesso às imagens, que nós já tínhamos através das revistas, dos livros, de fazer interrail, de ir ver exposições noutras cidades, portanto nós tínhamos isso, era um bocadinho mais complicado do que na era da internet, mas também se fazia. Mas, para além dessa possibilidade do contacto através da viagem e da leitura, é o estar mergulhado durante vários meses noutras escolas, com professores, com colegas que têm outras referências. Eu acho que isso muda muito a maneira como se olha para as figuras tutelares, para essas heranças académicas que há em cada país. E muda para os estudantes portugueses, quando saem, e muda também porque os estudantes que nós recebemos nas nossas escolas, por vezes, conhecem melhor essas figuras de referência. Não me refiro só aos arquitetos do Porto, Cisa, Sotomor, etc., mas nós recebemos muitos estudantes de arquitetura que têm um conhecimento bastante profundo da obra, por exemplo, de João Luís Carrilho da Graça, e que esse é um dos motivos para virem estudar para escolas portuguesas. E, portanto, essa hibridização, que é profícua, dilui um pouco este sistema de referências de que nós temos estado a falar, penso eu, tal como dilui outras noções, até mesmo a noção de família, não é? Na Europa, as famílias pós-Erasmus, que é algo que os sociólogos têm estado a estudar. Eu acho que se fizermos um paralelismo com a arquitetura, também vamos chegar a conclusões idênticas. Já em relação à questão que colocas, de facto, a apresentação que eu fiz, muito relacionada com desafios profissionais e condições produtivas, e não exatamente com a perspectiva mais centrada na autoria e na questão do projeto e da atividade dos arquitetos, de facto, eu terminei a apresentação e não passei à segunda parte da apresentação por falta de tempo, mas que agora me parece que faz sentido introduzir. E que tem a ver com a recente vitória da nossa equipa no Jornal dos Arquitetos, e aquilo que nos propusemos fazer, ou que iremos fazer, ou que terminamos agora o primeiro número, e que tem a ver com, acima de tudo, na questão que colocas, o papel da crítica. Portanto, independentemente da questão crítica, a questão de inquirição, de debate, de discussão, daquilo que são os nossos desafios e aquilo que temos pela frente. E podemos falar de alterações climáticas, podemos falar de questões políticas e sociais. Portanto, há todo um mundo e todo um contexto de questões que estão em frente, não só dos arquitetos, mas também dos arquitetos. Portanto, e nesse sentido, aquilo que eu iria mostrar em relação a este primeiro número ainda não publicado do Jornal dos Arquitetos era exatamente porque nós propusemos como tema, como mote para esta série, a questão da reativação da crítica. Portanto, esse é o objetivo. E fazemos, neste primeiro número, um mapeamento da crítica desde 1968. E, portanto, não o consegui apresentar, mas nesse mapeamento, aquilo que são, ou a necessidade desse mapeamento passa exatamente, não só pelo confronto da cultura arquitetónica dita portuguesa com o contexto internacional, porque é um mapeamento internacional das grandes questões que estão hoje em volta da crítica, passando pelas questões da teoria, da transição, de grande parte das questões que estavam normalmente centradas na atividade projetual e do arquiteto como projetista, para a curadoria e para estes grandes temas que temos hoje. Não é por acaso que esta mesa se chama expor, catalogar, criticar, portanto, e nesse sentido é importantíssimo perceber esta expansão do campo disciplinar
multidisciplinar e, portanto, nesse sentido, há alguns pontos em relação à situação contemporânea atual que já obviamente têm lastro das últimas décadas, que serão importantíssimas de colocar. E essas têm a ver com aquilo que é a nossa posição hoje perante aquilo que temos pela frente. Portanto, e as grandes questões dos debates que se também colocam na arquitetura portuguesa e que, num certo sentido, colocam aquilo que eu opus entre o debate entre Escola do Porto, Escola de Lisboa, depois do modernismo, os arquitetos do Porto, que de facto está muito diluída, mas de certa forma ainda presente, até que ponto é que as bases de ambos os polos nos conseguem hoje, acima de tudo, extraordinariamente centrados sobre a questão da autoria, sobre a questão da autonomia disciplinar, um grande tema que tem que ser colocado, e de que forma é que, perante essa posição, perante esta questão de que o Jorge falava da indústria, do Star System, da posição do arquiteto como grande autor, como grande criador, nos pode, de facto, colocar perante os imensos desafios que nós temos pela frente. Há um conjunto de tensões conflituais na condição contemporânea. Há também sinais muito importantes e, acima de tudo, um daqueles que nós salientamos no mapeamento tem a ver com o arquiteto e a expansão do campo disciplinar para além do projeto, isto é, hoje somos investigadores, atuamos com múltiplos meios, portanto a ideia do arquiteto projetista, como quem dá as escolas, colocam muito, e as escolas em Portugal nomeadamente, e de que forma é que todas estas questões implicam uma reformulação, não só da posição do arquiteto, das suas tarefas e dos meios que tem à sua disposição para essa intervenção. Portanto, isso parece-me crucial em relação aos desafios futuros da nossa profissão e da nossa disciplina. Uma vez, muito obrigado. Nós vamos passar agora por um período de 10 minutos de perguntas ao público. Então, para reagir em relação a estas intervenções e para lançar o debate? Será que a experiência do SAL, no modo como pensa na realidade operatória, com a inclusão dos habitantes, dos arquitetos, não seria uma inspiração para as práticas arquiteturais contemporâneas? Diria que, sem dúvida nenhuma, que a experiência do SAL e da maneira que hoje está a ser, portanto, a experiência do SAL é um dos momentos absolutamente incontornáveis de interesse internacional pela sua singularidade e pela forma de resposta que foi encontrada, inclusive pela forma como os arquitetos se posicionaram perante este desafio. Portanto, as questões hoje muito em cima da mesa da participação, de como é que esse diálogo pode ser criado, de facto deixam-nos um enquadramento absolutamente fundamental, não é por acaso que está em cima da mesa, e temos múltiplos programas, inclusive estou-me a lembrar do programa da Câmara Municipal de Lisboa, BIP-ZIP, agora dos bairros saudáveis, são programas diretamente inspirados no programa SAL, explicitamente. Portanto, são ditos pelos próprios nessa referência. Portanto, essa expansão, o debate do SAL, que é um debate altamente tenso, o SAL não é uno, é de facto a sua característica mais magnífica é por ser um caldo de questões que não estão fechadas, que não, no meu entender, não estão ainda sequer devidamente analisadas nesse poliedro
que nos apresenta, inclusive porque grande parte das questões permanecem por resolver. Diria que essas e outras, portanto, que entre 1974, 75, 76 e os dias de hoje, um novo conjunto de problemas, obviamente o contexto europeu, da comunidade europeia, toda a transformação implica, mas como caso singular, onde as questões que eu falava há pouco, da autonomia disciplinar que se colocam entre arquitetura e política é um termo que os arquitetos nunca utilizam, embora não façam outra coisa. Portanto, quem quer transformar a sociedade não pode não ser político. Portanto, todas essas questões são muito prementes hoje. E não é por acaso que a questão do sal está perfeitamente na ordem do dia, como um caso histórico, mas definitivamente muito aberta ainda a novas perspectivas, pontos de vista críticos que o permitam, exatamente, através da sua investigação, encontrar ou colocar posições ou hipóteses em relação ao nosso futuro. Sobre o sal, Gustavo, a minha posição é um pouco diferente da de Luís. Aliás, as nossas posições são todas muito diferentes. Nós estamos aqui a tentar que isso não pareça. Mas o sal corresponde a um momento irrepetível, um momento revolucionário, um momento onde é colocada na rua a hipótese de uma democracia direta, sem intermediação dos partidos, sem intermediação das prefeituras, sem intermediação do Estado. E, portanto, é um momento de grande radicalidade profissional, pessoal, até romântica. É uma espécie de maio de 68, projetado em 74, 75, em alguns bairros do centro de algumas cidades portuguesas. E, portanto, o sal paira como uma espécie de mito heroico que nunca se voltará a repetir, que não há condições para que se repita, mas que fica, principalmente para quem tem uma visão idealista do mundo, como um momento em que a imaginação esteve no poder. É só isso. Eu tenho uma pergunta em português, vai ser mais fácil para mim. E também para os palestrantes. Deste momento, mas faz o seu trabalho em França ou no mundo inteiro. Vocês estiveram a falar da arquitetura portuguesa e dos arquitetos portugueses e da importância que eles têm e do enraizamento no território. Mas é verdade que esses arquitetos, Cisa Vieira, Souto Moura e Carrilho da Graça, Aires Mateus, têm obras no mundo inteiro, e nomeadamente em França. Eu conheço duas relativamente bem aqui, que é o João Carrilho da Graça em Poitiers e os Mateus no CCOD em Tours. Mas, enfim, o Cisa tem obras na China e nos Estados Unidos. O que eu gostaria de saber era em que medida em que vocês veem que essas características de que nós estivemos a falar, de que vocês estiveram a falar, mesmo tendo em conta as grandes divergências que existirão, mas as obras estão lá para serem olhadas e vistas e vividas, em que medida é que isso é transposto quando o João Luís faz aquela peça em Poitiers, ou os Mateus também pegam, também é uma readaptação, porque há um edifício antigo que eles alargam e que está todo entalado, mas ao mesmo tempo não se percebe que está, que me parece que há uma certa continuidade. Mas como eu não sou arquiteto, nem historiador de arquitetura, gostava de ouvir a vossa opinião sobre, não sei se esses dois casos concretos, porque são casos franceses, ou de obras em França, não é? Mas se quiserem alargar o raciocínio e o comentário. Merci. Se calhar começo, como são dois museus, enfim, dois espaços culturais. Sim, francamente, há temas que esses arquitetos têm perseguido, se pensarmos no projeto
dos Aires Mateus, a questão da monomaterialidade, do certo minimalismo do contentor, estão lá, e eu penso que, aliás, essas características também terão estado no sucesso, não é, da proposta, mas há até outros projetos não construídos. Eu estou a pensar, por exemplo, no projeto que os Aires Mateus fizeram para o novo Museu do Cairo, e que foi realmente pena não terem ganho. Era um projeto extraordinário e que é uma reinterpretação da arquitetura vernacular a partir do contexto egípcio, mas de uma espécie de projeção universalista da arquitetura vernacular. Seria muito difícil construir aquele museu e, sobretudo, uma dor de cabeça para os curadores e para o diretor. Um museu caso labiríntico, não sei se conhecem o projeto, mas ele está disponível online, vale a pena ver. Sim, sim, exatamente. E, portanto, há essas características, porque, na verdade, e vários arquitetos dizem isso e percebe-se nas próprias conferências do Carrilho da Graça, do Manuel Aires Mateus, que há temas de investigação, como em qualquer autor, em qualquer campo artístico. Quando se trata de concursos, isso pode ser uma mais-valia por marcar uma certa diferença relativamente a outros discursos, de maior espetacularidade ou de um caráter mais icónico dos edifícios, não é? Que foi algo que marcou muito os anos 90 e que ainda continua a acontecer em alguma arquitetura de equipamentos culturais. Mas, por outro lado, também eu diria que é uma alternativa a essas outras propostas quando se trata de um concurso e, portanto, pode-se destacar pela diferença. E, por outro lado, quando são encomendas, claramente o encomendador, se escolhe aquele arquiteto, está à espera de encontrar esses traços identitários e é uma aposta, de algum modo, de marca, de instituição, ter aquela materialização, ter aquela sede. Em relação às obras que foram aqui referenciadas, eu creio, e aí eventualmente não concordo totalmente com a Helena, grande parte da obra dos arquitetos portugueses como dos arquitetos internacionais tem essa dimensão iconográfica, portanto são arquitetos internacionais. Poderíamos dizer até que ponto é que poderíamos configurar da mesma maneira que o Jorge falava dos anos 60 e 70 a falar de uma arquitetura da Escola do Porto ou até de uma arquitetura portuguesa, sendo que são arquitetos que cada vez mais, e é um fenómeno até relativamente recente, essa internacionalização da arquitetura portuguesa, não através das revistas, das publicações e das exposições, mas com obra real, portanto é um processo que tem, mas que me parece que a estrutura que faz com que os arquitetos portugueses estejam a construir fora não é tão diferenciada assim, se olharmos pelo ponto de vista do modo de produção ou do funcionamento do grande sistema que temos hoje nos prémios, portanto, e no reconhecimento dos arquitetos, o que não tem nada a ver com a sua qualidade, naturalmente, porque essa é inequívoca, mas da forma como... Porque o sistema que está por trás em relação a estes diferentes arquitetos não é diferente. Portanto, e daí a importância de perceber, no meu entender, obviamente, que não sei se não há uma mitificação nesta ideia que os arquitetos portugueses são convidados para construir no estrangeiro no sentido de contrariar uma lógica espetacular ou uma lógica do Star System e da arquitetura. Tenho bastantes dúvidas em relação a que seja possível colocar. Quer dizer, a arquitetura portuguesa e estes arquitetos têm muitos pontos em comum. Né? Tem uma cultura que é dada pela sua formação, pelo seu contacto, pela forma, inclusive, é como os arquitetos portugueses colocam normalmente a ideia de que, apesar de construírem lá fora, é tão bom construir em Portugal. Portanto, é uma situação que não deixa de ser curiosa, porque, obviamente, o sistema de produção chega a ser muito mais violento, muito mais difícil por parte do arquiteto de controlar a operação.
mas tendo a não ver, porque o sistema de produção, de facto, é tremendo hoje e afeta, inevitavelmente, o próprio processo projetual. Portanto, e nesse sentido, a questão de quem faz a pormenorização, portanto, e isso é violentíssimo e é muito difícil conseguir aquilo que nos anos 60 e 70, o gosto pelo desenho, pelo detalhe, pela possibilidade de um projeto ter um desenvolvimento criativo, é cada vez mais complicado perante a legislação, os protocolos e toda a questão produtiva que está por trás. Pois, para ser rápido, a pergunta é muito boa. Eu diria que há um primeiro momento quando o CISA faz a sua primeira obra na Europa, que é em Berlim, chama-se Bonjour Tristesse, e nesse momento a narrativa a abordagem era, o CISA chega a um bairro turco ao lado do muro de Berlim e faz uma obra berlinense, ou seja, apaga-se pouco à maneira que Fernando Pessoa também se apagava e deixava que os seus heterónimos surgissem. Há, portanto, um primeiro momento em que a expressão da arquitetura portuguesa no quadro internacional, logo em Berlim, depois também em Haia, é apagamento para que a Europa e os valores da Europa surjam na arquitetura. E, portanto, nem sequer a arquitetura portuguesa aí funciona como uma espécie de tela branca, onde a incrível arquitetura berlinense daqueles bairros que se vêem no Asas do Desejo, do Wim Wenders, possam aparecer. Esse é um primeiro momento e parecia estar tudo bem. Há um segundo momento que é quando uma de figuras fundamentais para a arquitetura do Porto, como são o Herzog e o de Meuron, saem de uma linha de resistência e de materialidade e fazem, por exemplo, o Ninho das Águias, não é? O grande estádio em Pequim, não é? E de repente percebe-se que a arquitetura é icónica e que percebe-se que vale tudo, basicamente. Percebe-se que vale tudo. E os arquitetos portugueses percebem também que passou a valer tudo. Em qualquer dos casos, uma última ideia. Eu acho que não é tanto na questão dos resultados que se vê a diferença em Poitiers ou nas arquiteturas que se escrevem, que se constroem na Europa ou na China. Mas eu ontem estava aqui a ver a Vanglória de Mandar e estava a ver como os atores não estavam a representar, estavam a ler um texto, mesmo na Guerra Colonial, eles estavam a ler um texto, não estavam a ser naturalistas na tradição americana de representar num filme. E eu acho que os arquitetos portugueses, quando vão para fora, continuam a ler um texto e não sabem representar. E, portanto, é essa sensibilidade metodológica que continuará a fazer a diferença dos arquitetos portugueses. Saber ler o texto. D'autres questions? Moi, j'ai une autre question. Eu tenho outra pergunta. Talvez uma maneira de continuar com essa reflexão que foi breve na nossa mesa redonda sobre a arte contemporânea portuguesa. Em muitos museus que foram recentemente construídos em Portugal, o MAT é um bom exemplo, vê-se essa relação arquiteto-museu. E pensamos logo numa tentativa de voltar a editar, talvez, uma reedição do efeito Bilbao, 10, 20 anos mais tarde. E nas várias imagens que vimos de museus, muitas vezes vemos a fachada e paramos à frente da fachada sem pensar necessariamente no que há por detrás. Então, como é que é pensada também a arquitetura interior desses museus? Bom, então, há uma declaração de princípio que eu devia ter feito na minha apresentação. Foi por uma questão curatorial, eu resolvi mostrar. Tinha algumas imagens de interiores, nomeadamente em Santa Clara Aveiro,
mas depois achei que ia mostrar, curatorialmente sei mostrar exteriores. Mas muitas vezes alguns projetos, e estou a pensar, por exemplo, no caso dos espaços museológicos, ou espaços para a arte contemporânea, centros de arte contemporânea, como é o caso do Arquipélago, como é o caso do Cava em Coimbra, desenhados por João Mendes Ribeiro e por arquitetos com os quais ele trabalha. É no interior que muitas vezes a qualidade do projeto melhor se revela, porque João Mendes Ribeiro também, com a sua experiência de reversibilidade, de trabalhar em cenografia, tem uma abordagem que eu penso que é muito singular no contexto da arquitetura portuguesa e até a nível internacional, na arquitetura de museus, que é esta humildade quando se instala um programa museológico num edifício antigo, classificado ou não, mas lidar com a pré-existência com uma hipótese sempre de um voltar atrás e retirar aquilo que se está a acrescentar neste momento, retirar. E quando ele trabalha com quarteladas, com objetos movíveis para definir espaços, isso é absolutamente eloquente. Mas também noutros projetos, noutros museus, em que o desenho é mais impositivo, por exemplo, no Museu Machado de Castro, que o desenho é talvez um pouco mais pesado, mais impositivo, mas há um trabalho de museografia autoral absolutamente extraordinário, feito com a responsável pelo projeto museográfico, a Dília Alarcão, e com vários arquitetos da equipa do ateliê do arquiteto Gonçalo Birne, nomeadamente o Nuno Marques, que trabalharam quase peça a peça, perceber essa coleção como parte da instituição. Portanto, um trabalho de pormenor, com uma base científica também, em que a arquitetura vai ao encontro da arqueologia, da história e de disciplinas, cada vez isso também tem a ver com a prática da arquitetura, disciplinas cada vez mais sofisticadas, como é o caso da museografia, e tem um exemplo em França dessa investigação, o arquiteto Jean-Michel Villemotte, que é quase uma ciência específica, a iluminação das vitrines, a resistência dos materiais. E esse trabalho científico pormenorizado foi feito de uma forma muito, muito interessante no Museu Machado de Castro. Portanto, foi uma opção mostrar estes projetos a partir do seu exterior, porque eram 10 minutos ou eram 15, seria interessante fazer o exercício contrário, mostrar só um espaço interior para cada um deles e discutir outras questões. Obrigada pela pergunta. Vou responder da ótica de alguém que não é arquiteto e que trabalha num dos museus desenhados, concebidos pelos arquitetos. E na maioria dos casos, criando exposições temporárias, e que na maioria do tempo é um combate para mim de lutar contra a realidade que me foi oferecida pelos arquitetos. Na maior parte dos casos, quem tem que fazer exposições e montar exposições em espaços pré-existentes tem que combater a realidade que o arquiteto lhe apresenta. Eu tenho um caso muito simpático na experiência que tive no MAS, feito por um arquiteto que não é uma estrela da arquitetura, mas que é muito atento à realidade e que partia de um edifício do século XVIII, um hospital, que é o arquiteto Pedro Reis, MAS, um museu que se apresentou aqui ontem, que a Adelaide apresentou ontem, em Elvas, e em que ele fundamentalmente retirou coisas e deixou duas grandes naves, quase duas grandes, como se fossem duas grandes igrejas, que eram duas grandes naves, que eram as enfermarias masculinas do edifício, e embaixo, um bocado escondidas e pequenas, e evidentemente isto é até muito interessante do ponto de vista sociológico e do homem e da relação, as enfermarias das mulheres. E isso permite fazer exposições diferentes e montagens diferentes, etc. E agora
tenho o que eu já chamei que era um casamento de contrato, não é? Arranjado, não é? Arranjaram-me um casamento com um edifício que é o MAT. Eu não escolhi a noiva e não gostava da noiva quando a vi, mas agora tenho, como se dizia nos casamentos antigos, não é? Políticos, aprenderás a gostar dela. E eu agora sinto que aquele espaço que eu acho detestável, que não entra em nenhum dos discursos dos meus colegas, posso chamar-vos assim, arquitetos e historiadores da arquitetura, ou que não entra com adjetivos positivos, que é fundamentalmente uma varanda sobre o Tejo e que é mais usado no exterior que no interior. Eu agora sinto um desafio de como é que será fazer montagens num espaço tão difícil e tão estranho. Bom, já tive dois espaços que tive que usar. Eu não fui comissário de nenhum deles, mas convidei as pessoas em função do que lá estava. Eu acho que não resultou assim tão mal como isso, mas é um exercício, eu acho que apesar de tudo, acrescenta valor ao trabalho do cenógrafo, mas é sempre preciso estar a pedir um excesso de trabalho a outras disciplinas. Voltar a ter um arquiteto sempre que se trabalha na galeria principal, porque aquela galeria tem que ser adaptada cada vez que se trabalha, pensar que os espaços pedem coisas específicas. Eu ainda me lembro de uma outra situação de conflito que tive com um grande amigo meu, não foi um conflito, foi só com o Manuel Graça Dias, que já nos deixou, infelizmente. Mas o Manuel Graça Dias fez uma coisa que eu acho que agora está, aliás, em remodelação, que remodelou a Ordem dos Arquitetos, em Lisboa. Não é? E a primeira exposição que lá foi feita pediu-me a mim para fazer. E eu fiz uma exposição em que fiz um pouco troça dos arquitetos, não troça, mas fiz uma coisa crítica, mas ele era o culpado. Eu chamei-lhe acabamentos de luxo, porque era alguma coisa que havia sempre. Os apartamentos, naquela altura Lisboa estava muito longe do essor de construção e não tinha charme ainda, não havia muitos franceses ainda em Lisboa. Mas havia essa ideia dos acabamentos de luxo. Então eu fiz uma exposição só com coisas de Debris, Ana Vieira, etc. e tal, portanto, assim, restos de coisas domésticas. E disse, Manel, mas o que é isto? Tem mármore no chão, tijolo em cima, no fundo é verde, aqui é branco, está tudo. E ele disse assim, vocês adoram fazer exposições em palácios barrocos, onde também está tudo cheio de dificuldades. Eu só disse, mas isto não é um palácio barroco, eram umas termas do século XIX, que tu fizeste uma grande confusão aqui e não percebo nada. Bom, portanto, isto foi a minha primeira, agora não me lembrava, foi o meu primeiro choque com um espaço arquitetónico altamente intrusivo, não é? Como se não permitisse outro discurso, não é? Pronto, eu tenho essas várias experiências, vocês é que são os culpados disto tudo, mas ao mesmo tempo temos que vos agradecer podermos ter um teto para trabalhar. No mínimo. João, muito obrigado. Lamento, mas temos que terminar esta sessão. Muito obrigado a todos. Até à próxima.